Galera, você que está assistindo o canal Flu Resenha, não deixa de se inscrever e dar o like nessa live. Tá legal? Valeu. E falando do Marcelo aqui, ó. Os excluídos. Eu e o André. Flu Resenha, né? Na verdade, Flu Resenha aqui, botar aqui na central aqui, ó. Os bloqueados. Os bloqueados pelo homem. Aí. Ele bloqueou a gente no Flu Resenha, não sei por que até hoje, né? E bloqueou você também, André. Só rapidinho, só pra sair um pouquinho sobre o jogo do Juventude, a gente já volta. Conta um pouquinho essa história aí pra galera que não viu, cara. Eu vou contar, mas só pra não perder o foco aqui rapidinho. Eu queria convocar todo mundo a uma reflexão agora. Você falou agora sobre não poupar o Thiago Silva contra o Vasco, né? Uhum. Assim, numa situação normal, eu também não pouparia ninguém, não. Vai todo mundo pra dentro. A minha preocupação é, Thiago Silva, será que um dia na vida dele, tirando pelada de fim de ano, ele já botou o pé num campo de grama sintética? Isso me preocupa. Exatamente. Eu arrisco dizer que profissionalmente nunca. Lá na Inglaterra não tem isso. Ele Não já tem tá. isso. Nem 15 na anos. França e nem na Itália. 15 anos lá fora. Então, provavelmente ele nunca jogou num gramado sintético. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, lesiona. O Renato Gaúcho falou agora. Vocês vão ver lá na frente os jogadores de Palmeiras, Botafogo e Atlético Paranaense. Vocês vão ver a consequência de jogar em gramado sintético daqui a alguns anos na vida, na carreira de vocês. Então, assim, é comprovado cientificamente, aquele piso duro machuca. O jogo contra o Vasco, querendo ou não querendo, é um jogo fora de casa. Então, se a gente pensar no Campeonato Brasileiro, que a pontuação necessária que a gente precisa é vencer os jogos, a quantidade de jogos que a gente vai ter no Maracanã ainda, cara, eu não sei se vale a pena colocar o Thiago Silva nesse risco, sacou? Porque é risco versus o que ele pode entregar. Ele pode fazer diferença. Claro que sem ele, aquela bola aérea em cima do Verratti aí pode ser fatal pra gente. Então. Mas será que não pode ser mais fatal a gente perder o Thiago Silva para o restante do mês de agosto? Com certeza. Bate na madeira. Bate na madeira, mas a pessoa perde ele para Grêmio, para Corinthians, para... Porra, vai ser muito pior, entendeu? Sim, sim. Assim, então eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso, que caso eles decidam poupar o Thiago Silva, não dá muito pra gente, tipo, pô, é clássico, caso perca o jogo, né? Porque a gente vai ficar pistola, eu então vou vir aqui reclamar, gritar. Mas, cara, a gente precisa entender que às vezes a gente precisa dar um passo atrás para poder dar 2, 3 lá na frente, entendeu? Lembrando que o Arias se machucou no tapetinho também. Exatamente. Machuca. É um gramado que machuca, não tem jeito, isso é comprovado. Não. Pelo menos ele e o Ganso eu já ouvi de pessoas próximas ao Ganso que ele não gosta mesmo, assim, uma situação declarada. Ele se sente desconfortável em jogar em gramado sintético. Se tiver que jogar, ele vai jogar. Mas ele se sente desconfortável. E colocar o Thiago Silva diante desse risco, cara, sei lá, ele é o grande diferencial da nossa campanha até o final do ano. Será, né? Tá sendo e será até o final do ano, e eu não acho que não vale a pena o risco, não. Nosso técnico dentro do campo. A gente precisa, realmente, assim, que a gente corre. A gente entende, e fatalmente eu concordo de certa forma, eu também não colocaria ele, já deixo minha opinião aqui. Mas assim, a decisão, a diretoria não, a comissão técnica do Fluminense, né, precisa ser realmente estratégica nessa hora. A gente sabe que se eventualmente, caso perca um jogo, e a gente sabe do desempenho do Fluminense sem o Thiago Silva, né, nesses últimos jogos, não foi positivo, mas assim, mas tem que assumir, entendeu? Se eventualmente perde o jogo, depois fala, pô, se tivesse colocado o Thiago Silva, talvez não fosse assim. Mas assim, é risco. Vai colocar ele, pode acontecer o que você falou, André, se lesionar e perder ele pro restante da temporada. Ele é um profissional na área, ele sabe mais do que ninguém sobre isso. Exato, ele sabe mais do que ninguém. Assim, então, como o Cauã Elias com 18 anos, né? Antigamente se falava, o técnico, esqueci o nome do técnico que falava isso, não sei se era o Tim, que garoto joga jogo de garoto, adulto joga jogo de adulto. E ele está jogando jogo de adulto ainda sendo garoto. Né? Isso influencia muito, ele está se adaptando ainda ao jogo do profissional. Mas o Cauã Elias, ele tem uma personalidade... Sim, mas é a parte física, como o André falou. É a parte física que eu estou falando. Mas ele ganhando... A cabeça dele é boa. A cabeça dele é muito boa. Ele ganhando essa parte física dele, a cabeça dele, cara... Porra, o garoto, você vê na entrevista que você vê que o garoto tem uma personalidade, você vê que o garoto é bem... Aquele gol que foi anulado, a jogada foi muito bonita. Sim. Mas, Meu pai falava isso, quando o moleque é bom, ele aparece logo, não precisa de muita coisa, não. Ele aparece de cara. Eu lembro do Luiz Henrique estreando no profissional do Fluminense, num amistoso contra o Botafogo, no Newton Santos. Durante a pandemia, lembra? Tiveram 2 jogos. Fluminense e Botafogo ali, um troféu de sei lá o quê. Acho que foi o troféu, o Canhotinha de Ouro. Foi o troféu Canhotinha de Ouro, verdade. Lembrado. O Luiz Henrique e o Martinelli surgiram ali.
Naquele momento ali, começaram a se destacar naquele momento. Então, assim, quando o moleque é bom, cara, ele surge, ele mostra logo. Eu tenho certeza que o Cauã Elias vai explodir aí até o final do ano que vem ele vai nos ajudar muito. Grata surpresa. Eu não esperava que ele fosse fazer o que ele tá fazendo. Cara, dos 20 pontos que a gente tem, 10 foi ele que deu, tá? Vitórias e empates contra o Criciúma, gol dele. Então, assim, mas vamos falar... Vamos falar do Marcelo agora. Só pra não perder esse time agora é minha vez. Só pra não perder esse time do Cauã Elias, já tem time lá de fora de olho nele, né? Vai ter. O Portugal. O time de Portugal. Antes Benfica, dele ser Porto. profissional já tinha. Então, assim, é normal. Então, olha só, rapidinho. Só pra falar aqui sobre esse rapazinho aqui, ó. Muito obrigado pelo título do Carioca, pela Recopa, pela Libertadores. Mas eu quero entender por que você bloqueou o Flu Resenha e o nosso amigo André aqui, tá, Marcelo? Tá aqui, ó. Tá. Mas mesmo assim, ó, tua plaquinha fica aqui porque, porra, você é um cara que faz parte da história do Fluminense, né? Marcelo não, André, desculpa, é o nome de outro craque do Fluminense? Né? Sim. Ô, André, fala aí com a gente aí, o que aconteceu nessa história aí, cara? A gente não sabe do Flu Resenha, mas talvez você saiba o que aconteceu contigo. Sei nada, porra. Assim, eu falo bem, defendo o Marcelo aqui desde sempre. Desde o ano passado, quando surgiu o assunto de treta, de briga, que o Marcelo era isso, que o Marcelo era aquilo. Eu sempre compreendi a situação do Marcelo, dele, porra, ser uma estrela internacional. Já vinham falando antes, na época, quando ele estava na Espanha ainda, que ele já estava meio sem saco desse negócio de assédio. Apesar de eu discordar, ele sabendo que ele é uma celebridade, ele tem que entender que as pessoas vão ter um carinho por ele. E se ele chegou do tamanho que ele chegou, claro, muito devido à categoria, à qualidade dele dentro de campo, mas muito por causa dos torcedores também, né? Primeiro no Fluminense, depois no Real Madrid e tudo mais. Então, assim, eu sempre fui um cara que defendia o Marcelo. A minha camisa, eu fiz uma camisa especial para a final da Libertadores, tá? Eu comprei uma camisa nova na loja do Flu e, cara, o nome e o número que tá na minha camisa é 12 Marcelo. Poder ter colocado do Ares, do Germancano. A minha camisa da final, antes do jogo, né? Eu fui com ela pro Maracanã. É do Marcelo, uma camisa que virou quadro na minha casa. É a camisa do Marcelo. Então, sempre chamei ele de lenda. E aí começaram algumas críticas em relação a ele e tal. E eu fiquei meia hora na live defendendo o Marcelo, tentando entender por que ele fez aquilo, não justificando a situação que ele fez com a criança lá, né? Que ele não quis tirar foto com a criança, depois tirou a foto meio de longe e tal. Mas, resumindo, eu falei o seguinte, rapaziada, já tem um monte de falando mal do Marcelo, querendo destruir o Marcelo, pelo mal do Fluminense. A gente vai cair nessa pilha também. Se o Marcelo tiver que escolher jogo, só jogar no Rio. Tu assina, André? Eu assino. Se o Marcelo só tiver que jogar os jogos grandes, você assina, André? Eu falei, eu assino. O cara voltou pro Fluminense, ajudou a conquistar o título carioca. Não foi protagonista na Libertadores, mas colaborou na Libertadores, na Recopa. Ele já cumpriu a missão dele. Se daqui até o final do ano, ou daqui até o Mundial do ano que vem, ele tiver que ir se arrastando no sentido de jogando jogos pontuais, tá tudo bem. Nessa mesma live, falei, porra, o Marcelo já tá com sarcopenia, canela fina. Pra quem não sabe, sarcopenia é perda de massa muscular, tá? E não é ofensa, não é xingamento, não é sacanagem. É normal com pessoas acima de 32, 33 anos. Inclusive com atletas. Assim, qualquer um que é do meio, que é da área, olha para as pernas do Felipe Melo, do Manuel, do Marcelo, vai ver que eles estão em processo de sarcopenia, que é perda de massa muscular. E é normal. Eu não falei de sacanagem para ofender, para atacar. Eu não sei se foi por esse motivo que eu falei que ele está com a canela fina, que ele está com sarcopenia, que é normal, tá tudo bem. A qualidade dele se sobressai sobre isso, que ele deveria sim ser preservado para alguns jogos importantes. Passei meia hora falando sobre isso. No dia seguinte, veio uma seguidora lá no Instagram e falou assim, Dezão, o Marcelo vai viajar. O Marcelo viajou. Eu falei, onde que você viu essa informação? Ela, no Instagram dele. Eu falei, legal, vou lá dar uma olhada. Eu escrevi lá, Marcelo Tio Elvio. Nada. Eu falei, pô, será que eu tô escrevendo errado? Nada. Aí eu falei pro meu filho, eu falei, Andrezinho, dá uma olhada. Eu já desconfiei. Eu falei, dá uma olhada no Instagram do Marcelo aí. Aí ele foi lá, abriu, tá aqui, pai. Eu falei, putz, o Marcelo me bloqueou. Aí peguei o celular sentado no corredor da minha casa aqui e gravei aquele vídeo que eu botei no Instagram aí, que explodiu. Tá com quase 1 milhão de visualizações lá no Instagram. Falando, cara, fiquei meia hora ontem, Marcelo, te defendendo e tal. E você me bloqueou. Só que aí nos comentários, tu começou a ver, né? Assim, vocês estão bloqueados, o JT tá bloqueado, a Flumídia, que é a maior página de Instagram do Fluminense, que nunca falou mal dele, tá bloqueado. O Carlos Daniel,
que é uma das revelações aí, um abraço pro Carlos, do ano de 2024. 2024, Daniel, também grande tá amigo. bloqueado, também tá bloqueado. Então, assim, tem uma galera bloqueada por ele. E segundo as pessoas, também sem motivo algum, entendeu? Então eu falei assim, cara, o Marcelo é doido, é maluco, eu não sei se é ele, se é a assessoria de imprensa dele. Assim, mano, eu não tô nem aí se ele me segue. Quer dizer, ele não me seguia. Se ele me bloqueou, se ele deixou de me bloquear, eu tô cagando e andando. Eu não sigo a maioria dos jogadores do Fluminense de futebol. Eu também não. Eu também não. O que o cara faz na vida pessoal dele, isso aí eu não tô nem aí, irmão. Minha preocupação é o cara dentro de campo. André. Mas como o Marcelo é uma lenda pra mim, é um cara que eu admirava demais dentro e fora das quatro linhas, eu seguia lá o Marcelo. Hoje, o Marcelo pra mim fora de campo é igual um átomo. Nada. Pra mim não significa nada fora de campo. Dentro de campo, continua sendo meu ídolo, uma lenda viva, não mudou absolutamente nada. Não é porque ele me bloqueou que eu vou começar a falar mal do cara, atacar o cara. Mudou nada, não mudou nada. André. Continuo admirando ele, o futebol dele. Falei, inclusive, ontem, foi um dos tópicos da nossa live. Jogadores estão acabando o contrato no final do ano. Quem você ficaria pro ano que vem? Eu vi isso. Ele foi um dos caras que eu falei que ficaria devido ao Mundial. Concordo contigo. A visibilidade que o Marcelo dá para o Fluminense perante ao mundo é bizarra. Então, assim, tem que ter a figura dele no Mundial de Clubes dos Estados Unidos do ano que vem. Entendeu? Então, assim, cara, é uma situação, como é que eu posso dizer? Curiosa, atípica, né? O jogador do Fluminense me bloquear sem motivo algum. Se tem alguém que tinha que me bloquear, é o Diniz, mano. O que eu detonei o Diniz aí esse ano? Porra, se o Diniz me bloqueasse, eu ia entender. Porque em alguns momentos eu até me arrependo, usei palavras ofensivas, cabeça quente e tal. Agora o Marcelo, mano. Mas enfim, faz parte, cara. A gente tá na mídia aí, tá pra chuvas e trovoadas. Eu vou te falar uma coisa, André. Isso é um sentimento meu, já falei isso aqui algumas vezes aqui no Flu Resenha. Eu tô cagando e andando pra jogador, pra dirigente, pra treinador. Eu quero que eles dêem retorno pro Fluminense. Dando retorno pro Fluminense, tô cagando se vocês gostam do Flu Resenha ou não, que eu já soube aí que tem gente aqui que não gosta do Flu Resenha, né? Tô cagando se vocês gostam ou não, se deixa de gostar. Eu quero que eles dêem retorno pro Fluminense. Minha opinião, mas primeiro de tudo, eu prefiro estar errado e ver o Fluminense campeão do que estar certo e ver o Fluminense se fuder. Eu, pelo menos, eu penso assim, né? Primeiro lugar tá o Fluminense. Os grandes jogadores da história do Fluminense que não tinham esse perfil hoje atual, não existia Instagram, não existia nem o Orkut, né? Então eu não posso segui-los, a maioria já parou. Você pegou uma época totalmente romântica. Romântica, você pegou uma época outra boa. época. Exatamente. Boa. Caio, quer concluir sobre isso? Para não dizer que eu não sigo nenhum jogador, eu sigo o John Arias. Eu, assim, acho que o Marcelo a gente não tem realmente. Só concluindo o que o André tava falando, não temos o que falar. A missão do Marcelo veio, assim, se Deus quiser, ele ainda vai ganhar mais um título esse ano pra gente. Mas, assim, ele já conquistou a Libertadores, já conquistou realmente o Carioca. Assim, a importância que ele tem também fora de campo com relação à visibilidade. A gente pode falar aí das collabs que ele fez com o NBA, com um monte de páginas que Real Madrid. tem mais seguidores. Real Madrid, cara. páginas com seguidores até mais do que ele, inclusive, né? Então, assim, pessoal, E a entrega é natural. Com o tempo, o jogador vai perdendo a produtividade. Gente, a idade idade vai pesando. O Fluminense tem uma série de jogadores que o Mano afastou por causa de idade, intensidade. Exato. Ele botou jogadores jovens na frente. A posição que ele joga. Você vê como é que o time tá pegando hoje, o time tá intenso, o time tá marcando. Fala, galera, saudações tricolores, gostaram do vídeo? Espetacular, né? Só feito por tricolores, de tricolor para tricolor. Então aproveita, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like aí, compartilhem. Vem pra cá, resenha, tricolor, Fluminense, sempre, em primeiro lugar. Uma produção